Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. Nesta aula especial das férias escolares, faremos uma experiência em 3 dimensões, na qual você poderá identificar as configurações e importância das metrópoles, a partir de um modelo ilustrativo. Mas, antes de iniciar esta experiência, me diga, você sabe o que é uma metrópole? As metrópoles são grandes cidades que têm poder de influência econômica sobre outras cidades que se encontram próximas a elas. Geralmente, elas possuem uma população superior a 1 milhão de habitantes e oferecem uma grande variedade de mercadorias para o consumo e também a prestação de serviços. Em alguns casos, o crescimento de algumas cidades é tão intenso que elas se encostam umas nas outras, em um processo que nós chamamos de conurbação, quando há um grau de influência e de dependência de uma cidade com outra vizinha. E que esse grau de importância e de dependência ele pode se tornar muito alto, a ponto de formar o que nós chamamos de regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas, elas também são chamadas de áreas metropolitanas, elas se caracterizam por ter uma cidade principal e outras cidades menores que são influenciadas pela cidade maior. Essa imagem ela mostra o crescimento de 2 áreas urbanas formando essa área que a gente chama de conurbada, quando elas se conectam uma com a outra. Bom, quando a gente observa essas cidades menores, percebemos que ela é formada por uma população que muitas das vezes pode trabalhar nessas cidades maiores, então, ou que estudam e vão frequentemente para essa cidade principal. Por esse motivo, muitas pessoas chamam essa cidade principal de cidade dormitório. Devido a esta integração entre as cidades de uma mesma região metropolitana, o sistema de transporte público, por exemplo, ele precisa estar muito bem organizado e integrado entre todos os bairros. Desta forma, as metrópoles, elas funcionam como polos ou zonas centrais, que são capazes de receber uma grande quantidade de investimentos através da fixação ali das empresas, das grandes sedes de multinacionais ou de indústrias, pontos de administração, entre outros exemplos de serviços. Por este motivo, estas cidades costumam possuir uma grande quantidade de habitantes, porque existe ali uma oferta maior de emprego. Agora, nós iremos observar a configuração destas cidades e avaliar um pouco de suas características a partir desta experiência em 3D. Olha só! Aqui nós temos um modelo de uma metrópole. Perceba todo o movimento, toda a organização, os prédios, as áreas industriais. Perceba o deslocamento das pessoas neste espaço. Estas, na verdade, são algumas das características de uma grande cidade, na qual nós chamamos de metrópole. E toda grande cidade, como você pode notar, ela tem organizações diferentes. Vamos observar aqui algumas das atividades produtivas, econômicas desta cidade. Olha só, aqui nós temos a divisão dessa cidade em alguns setores. Por exemplo, o setor de negócios e finanças. Temos também a área administrativa, a área de pesquisa científica e tecnológica, o comércio. Nós temos as áreas, por exemplo, que contêm os templos religiosos, temos as áreas destinadas aos parques, perceba aí as áreas verdes, os serviços de saúde, onde temos os hospitais, as clínicas médicas, a estação rodoviária, ferroviária, todos estes serviços, junto também com as áreas residenciais, a área comercial,
lembrando também que essa área residencial, ela pode apresentar características e níveis diferentes. Por exemplo, classe alta, classe média, classe baixa. Temos também as áreas de ginásios, né? A área de esporte, a área industrial, como você pode notar. Também temos o deslocamento das mercadorias a partir de aeroportos, portos, onde recebem as mercadorias através de diferentes meios. Temos a área de lazer também, o centro comercial. Então, estas são algumas das estruturas que compõem uma cidade, as atividades que compõem o que nós vamos chamar de metrópole. Vamos agora analisar um pouco da estrutura desta cidade. Olha só, este gráfico, ele demonstra que as áreas na cor mais escura, o que nós vamos chamar de área central, e a partir dela nós temos o que vamos chamar de zona de transição, que é composta por residências, parques, um pouco mais afastado, as grandes áreas residenciais, ou seja, onde a população, a maior parte das pessoas, mora, reside. E nas áreas mais afastadas, temos os subúrbios e também as aglomerações, ou seja, bairros que estão mais afastados e que concentram ali ou uma área residencial ou mesmo podendo também ser uma área industrial. Então, você pode perceber que a estrutura da cidade, ela apresenta características diferentes. E aí, quando nós pegamos aqui um pouco mais de informações sobre uma metrópole, vamos identificar o que já foi mencionado, que a população tende a abranger um número maior, aqui trazendo de 1 a 10 milhões de habitantes, e estes centros, esta metrópole, corresponde a um centro político, um centro administrativo, econômico. Nesta área, nós temos um fluxo muito grande comercial e também de inovação científica e cultural. Por isso, uma metrópole é tão importante enquanto uma cidade na esfera de um país, quando nós avaliamos um país num todo. Bom, vamos agora analisar as redes de metrópoles no mundo. Olha só, aqui você está visualizando, nestes pontos, a estrutura da cidade de acordo com o número de habitantes. Perceba aqui o continente asiático, onde temos grandes cidades com mais de 25 milhões de pessoas, por exemplo. Aqui nós passamos para a Europa, também um continente populoso com algumas cidades principais. Aqui o continente africano. Agora vamos para a América. Aqui nós temos o território brasileiro, também com grandes cidades. São Paulo, por exemplo, é a nossa metrópole nacional. Temos também na América do Norte a presença dos Estados Unidos, aqui também a presença do México, para você visualizar as maiores aglomerações, as maiores cidades do mundo. Aqui nós temos o Japão, aproximar um pouco mais para você visualizar. Bom, e quais são essas cidades? Olha só, as cidades com a maior população do mundo. Temos, por exemplo, Tóquio, no Japão, Delhi, na Índia, Xangai, na China. Temos a presença de São Paulo também nessa lista, para você visualizar essa informação das maiores cidades com a maior população. E aí, para você diferenciar e para a gente visualizar um pouco melhor a evolução das cidades, nós temos aqui uma aldeia caracterizada predominantemente por atividades rurais, como você pode perceber, poucas casas, uma mais distante da outra, cultivo, de alimentos, agricultura, podemos ter criação de animais. Uma cidade, na sua fase de crescimento, já apresenta aqui a distribuição dos seus setores, os seus serviços, indústria, residência, a parte central do comércio, e aqui temos uma metrópole. Perceba a evolução e a diferença entre estes núcleos, onde nós temos um número menor de pessoas,
até um número maior, o que nós chamamos de metrópole. E então, voltando para a tela inicial, só para você visualizar um pouco mais os serviços que são atendidos por esta grande cidade, que é, inclusive, uma tendência no mundo todo, o crescimento das áreas urbanas, ou seja, a cada dia mais nós teremos mais e mais metrópoles. É claro que cada metrópole tem também o seu desafio, os seus problemas, algo que precisa melhorar, não é? Pois bem, então, pessoal, a nossa experiência de hoje é para que você conheça um pouco mais sobre as características de uma metrópole e para que você consiga identificar, quando você assistir aí na televisão, falando de determinada cidade, você já vai logo entender, esta é uma metrópole. Espero que vocês estejam aproveitando bem as férias e este foi o nosso tema de hoje. Um forte abraço!